Muito bem, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte aí sobre o continente americano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores econômicos que contribuíram, tá, para os Estados Unidos se tornar um dos maiores, né, líderes econômicos do planeta, né, e principalmente do continente americano. Então, primeiro momento, né, nós temos alguns reflexos, né, das consequências da dependência da influência dos Estados Unidos. Então, dentro aí da tabela da página 218, nós temos a porcentagem. Então, o México depende 15% dos Estados Unidos com sua parte econômica, né? O Canadá 12%, China 11%, Japão 5,3%, e aí os demais países com a porcentagem mais quebrada. Então, por isso que fala, se os Estados Unidos quebrar, os outros países quebram do ponto de vista econômico, porque é o país que ele ordena, né, vamos dizer no sentido, a maior parte de importação e exportação do país, tá? Então ele consegue contribuir com toda essa cadeia aí de comercial, né? Por exemplo, a balança comercial americana, né, ele é líder em exportação, ele é um dos que maiores exportam e também os que maiores importam, e isso é observado. É óbvio que a importação, a tendência é cair, porque um país ele prefere exportar porque ele está vendendo, do que importar que ele está comprando, tá bom? Esse é o gráfico que a gente pode analisar. 75%, tá, das exportações estadunidenses, né, e 85% das importações, né, isso aí correspondente só ao México e Canadá, então da importação que eles trazem, tá? E essa relação também chega a mais de 30% com os países da América do Norte e Central. Então, olha como os Estados Unidos ele intervém em todas essas áreas, né? Então, isso diagnostica, né, um país que ele tem uma certa influência sobre os demais, né? Por isso, quando teve aquele embargo com Cuba, pode mostrar, né, a dificuldade que se passou em si o país, né? Porque os Estados Unidos é um dos maiores fabricantes, né, de grandes quantidades de tecnologias que nós temos. Além disso, é um país culturalmente, ele influencia também. Então, durante os anos 30, né, com o presidente Franklin Roosevelt, ele estabeleceu a política da boa vizinhança. Tá? Então, qual foi a ideia dele? Relações culturais, comunicação, saúde e assuntos comerciais e financeiros. Principalmente quando teve a queda da Bolsa de Nova York. Né? E também houve uma ideia do American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Uma venda que você tem o seguinte costume: estabelecer na rotina, na cultura das pessoas que aquilo é necessário, que aquilo é bom ter, né? Aqueles comerciais com pessoas sorridentes, marcas, né, famosas que fazem isso, né? E isso é um ponto importante para a economia, para você conseguir desenvolver. Filmes, né, parte de comunicação, como cinema, se você for pegar, olha quantos filmes americanos nós temos, e esses filmes eles são altamente, né, influenciáveis do ponto de vista cultural, até mesmo quando a gente fala de música, de roupa, né, vestimentas, forma de agir, de falar, gírias, que trazem pela essa comunicação também, tá? Além da comunicação, nós temos também outras relações, ok? As relações entre os produtos que vieram, tá? Esse conceito. Então, exemplo, Coca-Cola, uma das maiores empresas de refrigerantes do mundo, né? Ela trouxe um conceito de beber Coca-Cola, beba gelado, né? De uma saciedade, de matar a sede, de trazer um prazer. Então, dentro dos comerciais, isso é estipulado e isso auxilia, né, as pessoas a terem essa ideia de compra, tá ok? Então, dentro disso, esse estilo, né, que nós vamos vivenciando na American Way of Life, ele traz essa medida, né, dessas empresas, como, por exemplo, falei da Coca-Cola. Tá? Na parte da saúde, principalmente ter oferecido treinamento, né, vacinas, principalmente para distinguir, né, como uma medicina avançada e trazer para os países em geral a compra desses produtos. Né? Como a malária, os Estados Unidos auxiliou muito, né? Na época, o Brasil sofreu grande quantidade aí de mortes nas áreas tropicais. Outros assuntos também, como comerciais e financeiros, né? Nós temos aí nos anos 30, um pouco antes, 29, quando teve a crise, né? O crack da Bolsa de Valores,
As medidas que foram estabelecidas, pessoal, foi para preparar o continente americano para ser intervistas com os Estados Unidos. Então, essas intervenções seriam necessárias se precisassem durante alguns anos. Então, essa cultura, essa dependência norte-americana criou uma aliança com esses países, principalmente quando surgiu a Guerra Fria, né? Que aí era um combate entre o capitalismo versus o socialismo. Então, os Estados Unidos, pela sua força econômica, né, cultural, política, ele interviu em grande quantidade dos países aqui na América para não ter, né, o socialismo implantado. O único país que ele não teve sucesso em si foi Cuba. Por isso que ele teve o embargo econômico. Ok? E aí nós temos na página 221 o contraste da industrialização na América. Né? Então, qual foi o contraste? Quando teve a Revolução Industrial, né, a economia dos países passou por diversas mudanças. Então, isso também teve uma divisão do PIB, porque antes era só um país, né, outros países que tinham esse domínio. Por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra. E aí começou os outros países a dividir essa fatia do bolo, mas tendo uma concorrência, né, comercial muito forte, tá? Dividindo o mundo em ordens, vamos dizer assim. Então, primeiro mundo seriam países do setor, né, principalmente secundário, terciário, ou seja, indústria e comércio. Já o segundo mundo e terceiro mundo, né, vamos dizer assim, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, são países que atenderiam à demanda, né, agrícola, parte da agricultura, por exemplo, a matéria-prima. Tá? Como acontece muito aí na América Central, né, um setor que tem esse desenvolvimento maior, setor já de indústria e comércio é muito fraco. Né? Nós temos também aqui na América do Sul, diferenciando apenas, gente, o Brasil, o México e a Argentina, que são países industrializados tardiamente. O que é tardiamente? Ou seja, eles demoraram o processo, mas se industrializaram. E aí nós temos mais um detalhe, né, da indústria na América do Norte, precisamente ali. Então, dentro da indústria, nós temos os dois principais países, que é o Canadá e os Estados Unidos, né? E a primeira parte aí a gente observa, né, que a indústria canadense basicamente ela é de manufatura, né, produção de produtos como carros, né, produtos eletrônicos, produtos também no setor de construção e minérios, né, mineração, a indústria canadense. Já nos Estados Unidos, né, nós temos, canadense e americana também, né? Já nos Estados Unidos, nós temos os setores mais desenvolvidos, a parte siderúrgica, que é a produção de bens, né, para a indústria, que é a parte da metalurgia, o aço, né, em si, o ferro, essa parte que desenvolve produtos para as indústrias de bens de consumo. Há indústrias petroquímicas, que é aquela que produz petróleo em plástico ou combustíveis, né, em cosméticos, etc. E a automobilística, né, que tem todo um setor, além de fazer só o carro, ele tem toda a parte de peças, acessórios e etc. Tá? E a indústria petroquímica e siderúrgica nos Estados Unidos, pessoal, é uma das maiores potências mundiais, tanto que foi onde se desenvolveu, né, uma boa parte de toda a urbanização, a forma de se urbanizar, de construir prédios, né, que se tem. E é óbvio que tudo isso trouxe um grande problema ambiental para a região, né, por ter que precisar trazer outros produtos, como o petróleo do Oriente Médio, ok? Por não ter suficiente no seu país, pela demanda que esse país ofereceu. E nesse contexto, a gente entra um pouquinho na indústria mexicana, que é uma indústria um pouco diferenciada. Ou seja, a indústria mexicana ela é uma indústria que é conhecida como maquiladora, ou seja, uma indústria de montagem. Né? Por quê? Até o século XX, né, como no Brasil também era um período rural, devido à forma que foi industrializado esse país, e com o advento das tecnologias e o incentivo americano, né, nós tivemos vários setores industriais que se desenvolveram, principalmente setor, né, de siderurgia, mecânico, automobilístico e eletrodoméstico. Mas o México ele é como uma montadora, então a maioria das indústrias que estão lá, como aqui também no Brasil, muitas delas são americanas ou de outros países. E, sobretudo, na região lá no México, em Monterrey, Guadalajara, é uma área, né, para poder fazer a montagem. Exemplo, tem uma indústria de computador.
Vamos pegar, por exemplo, a Dell. A Dell não é americana, mas só para entender. Vai lá e monta o produto. Traz as peças, monta o computador e embala e vende, né? Por exemplo, a Ford, que é americana, leva as peças lá para a empresa, monta toda a parte do carro e vende. Então, o lucro é do México? Não, o lucro é claro que vai ser dos Estados Unidos, mas vai estar fornecendo emprego, trabalho para essas pessoas, tá bom? Então, as principais produções americanas são eletrônicos, né? O sexto maior parque industrial aí no mundo, desde TVs, né, circuitos elétricos, computadores, principalmente produtos que são exportados para os Estados Unidos, né, petroquímica, que é a indústria petrolífera, e automobilística, tá? Principalmente aí com o acordo quando fez o NAFTA, né, que é o acordo aí da América do Norte, ok? E os setores industrial já da América Central é um setor que compõe praticamente parte agrícola, né, a base econômica, parte para abastecimento, tá? E mais aí destacado nas áreas do litoral, né, e algumas zonas que foram estabelecidas como zonas francas, né, para tentar incentivar um pouco da industrialização. Claro que ainda em pequeno porte, tá? Tirando o Panamá aí, que é um país que tem um incentivo muito grande, principalmente do setor náutico, né, das siderurgias para navios, estaleiros, etc., é montado devido ao canal do Panamá. Então, é uma área que fabrica muitos navios para o mundo. Os polos industriais sul-americanos, já aqui na América do Sul, que vem se desenvolvendo desde os anos 80, a maior parte dele, né? E no início dos anos 2000 começou a ter uma produção, uma compra mais acentuada, porque antes eram grandes produtores, mas poucos consumidores, né? Principalmente o Brasil, a Argentina, o Chile e a Colômbia. Então, a indústria brasileira, claro, é a maior da América do Sul, mais estruturada, mais diversificada, mais presente aí, né, nessa região. Claro que conjunto com o México, né, o México também é bem importante, só que já ele parte para a América Latina, América do Norte, e ele fala, no caso, a latina, porque fala espanhol, né. A área mais concentrada nossa, no caso do Brasil, a região sudeste, né, são basicamente as capitais, as áreas mais econômicas. Então, o Brasil, região sudeste, região sul, né, na Argentina, a região de Buenos Aires, Rosário, na região do Chile, a capital, Santiago e Valparaíso, aí Bogotá, na Colômbia, Caracas, na Venezuela, por aí vai, tá? O setor mobilístico ele também é muito presente, né, nesses países, desde aí no início do século XXI, com a reestruturação do Mercosul, houve uma melhora, e principalmente produtos in natura, ou seja, produtos agrícolas que são vendidos in natura, não tem um benefício, como maçãs, né, uvas e etc. Carne, tá? São produzidos e vendidos também na região. A Argentina também é muito forte nisso, tá ok? Pessoal, essa aula então por hoje é só, tá? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho aí sobre fluxos migratórios e a constituição populacional americana, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.